Olá, aqui quem fala é pastor Rômulo Carvalho, da Comunhão Cristã de Curitiba. Que bom saber que você chegou até o nosso canal, encontrou essa mensagem. Queremos então ter um momento de louvor e depois uma mensagem que com certeza edificará a sua vida espiritual. Continuem abençoados. O que posso dar pelo que fez por mim? O que posso fazer para retribuir? Se entregou em meu lugar, num gesto de amor, me deu vida para reinar. Eu acredito no que Cristo fez por mim. Eu acredito no poder do seu amor. Na cruz, Jesus me amou. O que posso dar pelo que fez por mim? O que posso fazer para retribuir? Se entregou em meu lugar, num gesto de amor, me deu vida
título da nossa mensagem aqui, do nosso estudo, é O Poder da Confissão. O Poder da Confissão. Graças a Deus por isso. Eu quero compartilhar esse tema, o poder da confissão, da declaração. E junto eu quero misturar um pouco aqui um testemunho, algumas experiências minhas, eu quero então compartilhar com você. Por muito tempo, eu pensei que o meu ministério era trabalhar arduamente para Deus. Eu achava que exercer um ministério era trabalhar muito. E o meu trabalho era a demonstração de que eu estava fazendo a vontade de Deus. Levantava de madrugada, dormia tarde, corria para lá e para cá. Eu achava que isso era exercer o meu ministério. Mas depois eu descobri que Deus, Ele me queria muito mais como filho do que um servo dele, do que um escravo dele. Ele me queria muito mais para estar com Ele, ter comunhão com Ele, do que fazer as coisas para Ele. Nenhum casal pensa em gerar filhos para que depois esses filhos venham trabalhar para eles. Aliás, são os pais que entesouram recursos para os seus filhos, diz a palavra de Deus. Olha esse texto de 2 Coríntios 12, 14, a parte final. Não são os filhos que devem juntar riquezas para os pais, mas os pais para os filhos. Ou seja, se Deus é meu pai, como é que eu vou trabalhar para Ele, para abençoar Ele? Na verdade, é Ele que me abençoa. Então, Ele não me chamou para o ministério para que eu trabalhasse para Ele. Então Deus, como nosso Pai Celestial, Ele tesourou riquezas para nós, os seus filhos. Quais são os filhos que desfrutam das riquezas de Deus, o nosso Pai Celestial? Somente os filhos maduros, os filhos adultos espiritualmente falando. E quem são os filhos maduros? Os filhos maduros são os filhos que crescem a partir da comunhão com Deus. Sem comunhão, sem estar com Ele, não tem crescimento espiritual. Não desenvolvemos maturidade espiritual. Só depois de termos a maturidade é que de fato nós podemos fazer alguma coisa. Só depois poderemos estar engajados na obra, não antes da maturidade. Por isso, meu primeiro ponto é o poder da comunhão. O poder da comunhão. Olha esse texto de Marcos capítulo 13, quando Jesus chama os seus discípulos. Olha como é maravilhoso o texto. Depois, Jesus subiu ao monte e chamou os que Ele quis, e vieram para junto dele. Então, Ele designou 12, aos quais chamou de apóstolos. Com qual objetivo? Para estarem com Ele. Perceba que Jesus escolheu 12 apóstolos para estarem com Ele, para ter comunhão com Ele, para ter convivência com Ele, e não para trabalhar para Ele. E só depois os enviou para pregar o Evangelho, espalhar as boas novas de salvação. Aleluia. Somente depois do tempo de comunhão foi que Jesus enviou os discípulos para pregar o Evangelho. O êxito do nosso trabalho está vinculado à nossa comunhão com o Espírito Santo de Deus. Para você ter êxito, sucesso no que você faz. Pio, eu sou dona de casa. Para você ter êxito como dona de casa, você precisa aprender a cultivar tempo de relacionamento, tempo de comunhão com o Espírito Santo de Deus. Eu sou um cirurgião, neurocirurgião. Eu abro a cabeça das pessoas e mexo lá dentro e tal, não sei o quê. Uma especialidade médica complexa, exige muito. Para você ter êxito como cirurgião, você precisa aprender a ter comunhão com o Espírito Santo de Deus. Aleluia. Correria
agitação não produzem resultados. O que produz resultado é o tempo de comunhão com Deus. É o tempo de comunhão com a palavra de Deus. É o tempo de comunhão com os membros da igreja, o corpo de Cristo. Me permita compartilhar 2 verdades espirituais sobre as nossas vidas. A primeira verdade espiritual é ter tempo de comunhão com o Espírito Santo. Pois é somente Ele que nos guia em toda a verdade. Lembrando que Jesus Cristo é a verdade. Jesus Cristo é o Verbo de Deus. Jesus Cristo é a palavra encarnada. No Velho Testamento, as pessoas tinham a palavra de Deus escrita. No Novo Testamento, nós temos a palavra de Deus em carne, chamada Jesus Cristo de Nazaré. Entendendo isso, nós já avançamos assim muito no nosso conhecimento. No Evangelho de João, no capítulo 14, versículo 16, quando Jesus estava deixando essa terra, ele diz para os discípulos: e eu pedirei ao Pai, e Ele lhes dará outro Consolador, a fim de que esteja com vocês. Queridos, o Espírito Santo foi dado, não é porque você usa o poder do Espírito Santo. Aqui está o poder do Espírito Santo, eu cheguei. Não, é para você ter comunhão com Ele. É para você estar com Ele, é para Ele estar com você. Esse é o principal e primeiro motivo. Olha o versículo de número 18. Não deixarei que vocês fiquem órfãos, voltarei para junto de vocês. Ninguém consegue exercer o seu ministério além da sua vida de comunhão com o Espírito Santo. Permanecer significa ficar, estar presente continuamente, não partir. Nós somos resultados do tempo que passamos com o Espírito Santo. Não importa a área que você atua aqui na terra, não importa o segmento da sua profissão. Quanto mais tempo de comunhão com o Espírito Santo, maior será o nosso êxito. Eu fico pensando, eu fico imaginando assim, sabe? Fico olhando assim. Se cada crente da comunhão cristã investisse 20% do tempo que ele está gastando com redes sociais e celulares. Se ele investisse em tempo de comunhão, tempo de leitura bíblica, tempo de oração. Você poderia imaginar, meu irmão, minha irmã, você viraria um gigante, uma coisa assim, um portento, uma coisa inimaginável. Pega todo o tempo que você gasta nas redes sociais e no celular. Fala ou não falo? E invista 20% desse tempo na leitura bíblica, na oração. Não vale aquela oração, né? Botando tênis, botando sapato, Senhor, abençoa o meu dia hoje, Senhor. Não. Quando você para e intencionalmente você quer ler a Bíblia, você quer orar, você quer ter comunhão com Ele. No livro dos Salmos, no capítulo 91, versículo 1, tem essa palavra: aquele que habita no esconderijo. Habitar no esconderijo do Altíssimo é estar em comunhão com Ele, é estar com Ele, é uma posição de comunhão. Aí depois você recebe a proteção, aí depois você recebe o descanso. Habitar é uma posição de ser, para depois fazer. Não podemos dar aquilo que não temos, e não podemos ter aquilo que não recebemos, e ninguém recebe sem comunhão. Então eu preciso de comunhão, aí eu recebo, aí eu tenho, aí eu dou. Simples assim, mas muito simples. Pastor Pio, eu não sei evangelizar. Comunhão com o Espírito Santo, Ele te dá, você recebe, agora você tem, agora você dá. Eu não sei curar os enfermos. Tempo de comunhão, você recebe, você tem, você dá. O único caminho para recebermos de Deus é através da comunhão do Espírito Santo. E é o Espírito Santo que nos leva à palavra de Deus. E a palavra de Deus é o próprio Senhor Jesus Cristo. Veja esta entre aspas aqui, regra. Comunhão do Espírito Santo, Ele nos guia para a palavra de Deus. Agora nós estamos na palavra de Deus, nós acessamos a verdade. Agora que nós temos acesso à verdade, agora nós temos acesso a Cristo Jesus, porque Ele é a verdade.
O nosso real e sólido crescimento se dá através da palavra de Deus. Existe um número imenso de cristãos, líderes, cristãos que sentem um vazio espiritual. O que você está dizendo, Pio? Pastor, líder com vazio, com tristeza, com o peito cheio de angústia. Eles não dizem, mas eles estão assim. Por quê? Porque eles têm realizado grandes obras, grandes ministérios, mas estão vazios. E por quê? Porque a plena satisfação não está na realização, mas sim na comunhão com o Espírito Santo. A alegria, o júbilo, a satisfação não está na realização, está na comunhão do Espírito Santo. A segunda verdade espiritual que eu quero compartilhar com você é: efetuamos mudanças pela confissão, pela declaração da palavra de Deus. Então, segundo ponto, a mudança pela confissão da palavra. Como já vimos, a comunhão do Espírito Santo nos leva à maturidade. A maturidade vem pelo conhecimento da palavra de Deus. E a palavra de Deus é o próprio Cristo Jesus, aleluia. Agora, olha esse texto, por gentileza, Hebreus capítulo 4, versículo 14. Olha o que esse texto proclama. Tendo, pois, Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote, que adentrou os céus. A parte final do versículo. Isso aí você tem que anotar, decorar, gravar. Porque isso aí é uma coluna que sustenta a sua vida. Conservemos firmes a nossa confissão, a nossa declaração. Conservar firme por quê? Porque virão ventos, virão tsunamis, virão terremotos para você deixar de confessar. Para impedir você de confessar. Por isso devemos estar firmes. Por gentileza, se você quiser, diga comigo assim: eu conservo firme a minha confissão. Mais uma vez, eu conservo firme a minha confissão. Esse texto certamente, como eu disse, constitui uma coluna que sustenta a vida cristã. Não somente quando estamos nos cultos, nos grupos familiares, nos retiros, nas reuniões de estudos bíblicos, na reunião de oração, mas principalmente no nosso dia a dia. Na segunda-feira, terça-feira, quarta-feira, quinta-feira, sexta-feira, todas as feiras. Em casa, no trabalho, nos estudos. No momento de abundância, no momento de limitação, nós devemos manter firme a nossa confissão da palavra de Deus. Queridos, por um bom tempo, o meu ministério eclesiástico não avançava. Não avançava, aquilo estava assim, sabe, meio travado, não avançava. Tudo parecia muito pesado, muito lento. Eu vi uma lacuna entre aquilo que eu lia na palavra de Deus, na Bíblia, e aquilo que eu estava vivenciando, experienciando. E não era falta de orar, não era falta de jejuar, de contribuir, de trabalhar. Trabalhava duro. Os primeiros 7 anos da Comunhão Cristã Aba, eu e a Rose, nós ficamos 7 anos sem ter um dia de folga. Durante 7 anos. Sem pausa, sem parar. Trabalhávamos muito. E naquela época, a gente não tinha alguém que limpasse a igreja. Era a Rose que limpava, era eu que limpava. Não tinha ninguém que limpasse os banheiros, era a Rose que limpava. Era assim. Então a gente tinha que, literalmente, pegar o boi pelo chifre. Conhece essa expressão, pegar o boi pelo chifre? A gente agarrava com vontade, tinha que fazer as coisas. Então a gente trabalhava bastante. As coisas não iam, então não era porque nós éramos preguiçosos. Não. Mesmo fazendo isso, eu não conseguia descobrir o que é que estava freando, o que é que estava fazendo com que as coisas não avançassem. Até que um dia, eu comecei a enxergar a importância da comunhão com o Espírito Santo. Opa! Quanto mais comunhão com o Espírito Santo, quanto mais tempo com a palavra de Deus, mais as coisas começam a fluir. E não só, deixa eu repetir isso, e não só aqui como pastor, na sua profissão. Você como pedreiro, como carpinteiro, você como leiteiro, você como médico, não importa a sua área. O pré-requisito para o seu êxito é
tempo de comunhão e tempo de leitura da palavra, tempo de oração. Então, até que um dia eu comecei a enxergar a importância da comunhão do Espírito Santo e também enxergar quão central e importante era confessar a palavra de Deus, declarar a palavra de Deus. A palavra de Deus declara no Salmos de número 33, versículo 6, olha esse texto: os céus por sua palavra, ó Deus, por suas palavras se fizeram, e pelo sopro de sua boca o exército deles, as estrelas, os planetas. O que a Bíblia Sagrada nos revela é que Deus criou todas as coisas dizendo palavras. A palavra, ela vem carregada de uma substância. E ela produz aquilo que ela contém. Palavras de vida produz vida. Palavras de morte produz morte. Toda palavra tem um peso. Olha por gentileza o versículo 9 do Salmo 33. Pois Ele falou, Deus falou, e tudo se fez. Ele ordenou e tudo passou a existir. Pastor, agora eu estou lendo a sua mente, ó. Eu sei o que você está pensando. Pastor, mas claro, né? Foi Deus que falou. Se Deus que falou, acontece. Pense comigo. A palavra de Deus, na boca de Deus, é palavra de Deus? Sim ou não? Sim. A palavra de Deus na sua boca continua sendo palavra de Deus? Sim. Então a mesma palavra que Ele falou e criou todas as coisas, ela está na nossa boca, ela está no nosso coração. Essa é a palavra da fé que pregamos. E essa palavra, quando você declara, ela também cria. Ela muda circunstâncias, ela muda a situação, ela estabelece o seu reino. Venha a nós o seu reino, seja feita a sua vontade. Como que a vontade de Deus vai ser feita aqui na terra? Quando nós confessamos, quando nós declaramos a palavra dEle. Meu Deus! É assim que funciona, irmãos. Tudo se fez depois que Deus falou. A palavra de Deus carrega o poder criador, o poder transformador. A Bíblia Sagrada nos revela que tudo que existe passou a existir por causa da declaração de Deus. Deus disse, disse Deus, Deus disse, disse Deus. Eu fui na inteligência artificial e perguntei, quantas vezes na Bíblia está escrito disse Deus, Deus disse? A inteligência artificial me respondeu o seguinte, não sei. Ela falou assim, depende da versão. Ela falou assim, e depende também se é Deus disse, Deus falou, quis Deus. Falou assim, então eu não sei. Eu só sei que de Gênesis a Apocalipse Deus disse. Irmãos, olha aí, ó. Se a inteligência artificial está falando isso, imagina a inteligência espiritual. Imagina. Enquanto eu não entendi, pode aplaudir Jesus, Ele é digno. Aleluia. Enquanto eu não entendi que tudo somente existe por causa da palavra de Deus, eu vivia numa imensa contradição. As coisas avançavam, dali a pouco travavam. Agora vai, parou. Enquanto eu não entendi que tudo somente existe por causa da palavra de Deus, era assim. Eu pregava com ardor, com fervor. Eu precisava de alguma coisa e clamava a Deus, porque eu ouvi uma frase, e aquela frase me convenceu. Oração, orar, é mover a mão daquele que move o universo. Desculpe, né? Que frase mais idiota, né? Você acha que a minha oração vai mover a mão de Deus? Você acha que Deus é um Deus manipulável? E eu orava. Deus! Pregava com ardor, com fervor a palavra de Deus, mas os resultados eram pequenos. Cheguei a pensar que aquilo que o livro de Atos dos Apóstolos descreve, curas, milagres, multidões se convertendo, eu achava que isso era só para aqueles dias. Acho que é só para aqueles dias. Aqueles homens como Pedro, João, Paulo, Timóteo, Tito. Eu achava que era algo que Deus deu para eles e era para eles fazer o que eles fizeram. E hoje em dia era assim mesmo. Não tinha muito o que fazer.
Eu fico pensando quantos pastores e pastoras piedosos estão passando por isso hoje. Parece que tem uma força enorme amarrando o seu ministério, e eles não sabem como obter a libertação. Eu fico pensando quantos empresários profissionais liberais estão passando por isso hoje. Não deslancha, não frutifica, não tem abundância, não tem descanso. Olha esse texto de Hebreus capítulo 11, versículo 3. Pela fé, nós entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus. O universo foi criado pela palavra de Deus. De maneira que tudo aquilo que você vê, tudo aquilo que seus 5 sentidos, audição, visão, tato, paladar, olfato, tudo o que os seus 5 sentidos percebem, captam, registram, documentam, tudo que é visível veio a existir das coisas que não são visíveis. Ou seja, o invisível criou o visível. O invisível é poderoso, é maravilhoso, é tremendo. O visível é só resultado da palavra invisível. Queridos, eu pensava que esse texto era apenas uma informação teológica para o meu conhecimento. Se um dia alguém perguntar, pastor, a ciência diz isso, aquilo. O que a Bíblia diz sobre a criação? Eu tenho um texto. A Bíblia diz que o universo foi criado pela palavra de Deus. Eu achava que era uma informação teológica. Eu nunca tinha entendido que isso é para mim hoje, agora. É para eu ter experiência com esse texto, e não só informação e conhecimento do texto. Esta que eu vejo que é uma das maiores tragédias da igreja hoje no mundo. O crente lê a Bíblia, mas acha que é informação, é conhecimento e não experiência. Aí existe um abismo entre o que a Bíblia diz e o que o crente vive. Meu Deus, já falei. A palavra grega entender aqui, nesse versículo, pela fé entendemos, significa pensar sobre, prestar atenção, ponderar, considerar. Pela fé nós consideramos, ponderamos, pensamos sobre o céu ser formado pela palavra de Deus. Como eu disse, eu li esse texto como informação, pois eu não tinha nenhuma revelação de fato do que esse texto está dizendo. Pela fé entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não são visíveis. Que coisa interessante. A palavra entender aqui significa mais do que informação e conhecimento. Já é entendimento. Me permita fazer uma pausa aqui. Eu vou parar um pouquinho. Você se lembra dos passos para se alcançar a plena sabedoria? Eu já ensinei isso aqui umas 100 vezes. Quais são os passos que você dá para você alcançar a sabedoria? Mas me permita fazer um resumo bem rapidinho para você. Tudo começa com informação. Informação. Depois, conhecimento. Depois, entendimento. E por último, sabedoria. Vamos estudar um pouquinho esses passos aqui. Primeiramente, nós recebemos as informações. A informação são dados que acessamos e que nos diz que algo existe. Uma informação. Os dias atuais são os dias onde se tem acesso ao maior número de informações. Milhões de informações estão disponíveis ao toque dos nossos dedos. Muita informação, muita informação. Eu gosto de conversar com os jovens e digo o seguinte: olha, vocês têm acesso a muito mais informação do que eu tive na minha vida toda. Mas isso não significa que vocês conhecem. Vocês têm informação, mas vocês não têm conhecimento. Por quê? Porque depois da informação é que vem o conhecimento. O que é o conhecimento? O conhecimento é um conjunto de informações que são aplicáveis. O conhecimento reflete a compreensão das informações, de forma que o indivíduo apresenta uma ideia de que é possível fazer algo a partir da informação. Quando eu digo isso é possível fazer, já é conhecimento. O conhecimento fala de possibilidades, o conhecimento fala que eu posso aplicar a informação. No entanto, é necessário mais um passo, é necessário o entendimento. Então, comigo aqui, informação, conhecimento,
Agora, entendimento. O entendimento exige que a pessoa organize o conhecimento de forma que o permita aplicar. O entendimento é o conhecimento aplicado. O entendimento é a capacidade de processar os dados, compreendendo as relações de causa e efeito. Aqui está o porquê por trás do conhecimento. A ciência explica, por exemplo, como as coisas funcionam, mas somente a fé cristã explica como elas foram criadas, como elas passaram a existir. Esse é o entendimento. Então, depois, por último passo, nós temos a sabedoria. O que é a sabedoria? É o grau máximo do conhecimento aplicado. Sabedoria é praticar o conhecimento que produz soluções e ajuda o bem-estar geral. Sabedoria é a prática do conhecimento. Deixa eu pegar um exemplo aqui que ilustra bem. Todas as pessoas que fumam, compram a carteira de cigarro, ali está escrito o seguinte: fumar faz mal à saúde, fumar causa câncer. E tem umas fotos horríveis ali na carteira de cigarro. A pessoa pega aquilo lá, olha, ela tem a informação. É uma informação. E ela está fumando. Ela está fumando. E ela está fumando. Passa um tempo, ela então começa a ter uma tosse. Vai no médico, o médico diz: ó, você precisa parar de fumar. Agora ele começa a ter um conhecimento. Isso faz mal à sua saúde. Mas ele continua fumando. Continua fumando. Até que um dia alguém liga para ele e diz: lembra do fulano, nosso amigo que jogava bola com a gente? Lembro. Ele está no hospital. Vamos lá fazer uma visita? Vamos. Ele vai lá. Ele chega no hospital e vê lá o amigo com um tubo de oxigênio, não consegue falar, todo cianótico, todo azul, né? Aí ele pergunta: o que houve? Não, é câncer de pulmão. Por quê? Porque ele fumou durante 20 anos, 30 anos. Aí o cara diz: ah, agora eu entendi. Ele tem a informação, ok? O conhecimento, agora ele entendeu o que aquela informação está dizendo. É isso aqui, é isso. Ah, entendi. Só que ele sai dali e ele continua a fumar. Ele é sábio? Não. Se ele parar de fumar, aí ele é sábio. Se eu digo... Fala ou não fala? Se eu digo para você, você não vai ter êxito na sua vida profissional se você não aprender a parar meia hora por dia para ler a Bíblia, para orar, para você ter comunhão com o Espírito Santo. Se você tem essa informação, se você tem esse conhecimento, se você tem esse entendimento, se você não faz, você é sábio? Não. Peguei vocês, hein? Peguei vocês. Qual é a importância da sabedoria? Somente os sábios trabalham com afinco e amor. Somente os sábios aplicam o entendimento. A sabedoria, ela não é focada no resultado, a sabedoria é focada no processo. A sabedoria foca no processo para alcançar o resultado. Já o conhecimento em si foca somente no resultado. Queridos, porque existe hoje centenas e milhares de empresários estressados, não tem mais unha, não dorme, não consegue acordar e não sei o quê. Por quê? Porque eles estão focados no resultado. Eles têm o entendimento, foca no resultado. Eles não têm sabedoria, não foca no processo. Quem foca só no resultado quer glória. Quem foca no processo quer gerar resultados que traz solução para si e para os outros. Quem foca somente no resultado busca ganho pessoal, mas quem foca no processo busca ganho coletivo. Meu Deus! Olha esse texto de Mateus 11:19, é a parte final do texto. Mas a sabedoria, ela é justificada por suas obras. Se não tem obra, não tem sabedoria. Se não tem prática, não tem sabedoria. Eu tenho uma versão em inglês que diz assim: contudo, a sabedoria é justificada e vindicada pelo que ela faz. O próprio Senhor Jesus Cristo declara que a sabedoria somente é sabedoria quando praticada. Quando temos a informação, depois do conhecimento, depois do entendimento, e quando nós praticamos, então nós temos acesso à sabedoria. Nós estamos aprendendo que Deus nos criou primariamente para estarmos em comunhão com Ele. Depois nós estamos aprendendo que é necessário você confessar a palavra, declarar a palavra.
Ao fazermos isso, nós somos sábios. Primeiro, nós lemos a palavra de Deus, informação. Segundo, devemos ler várias vezes a palavra de Deus, conhecimento. Terceiro passo, devemos meditar na palavra de Deus, entendimento. Quarto passo, devemos confessar, declarar a palavra de Deus, sabedoria. A confissão da palavra de Deus vem depois da informação e do conhecimento, aleluia. Depois da confissão é que então somos sábios, pois a sabedoria é a prática. A prática da palavra de Deus começa com a confissão, a declaração da palavra. Tudo foi feito pela palavra de Deus, portanto, fazer é declarar. Fazer é confessar. Quando você levanta pela manhã, em nome de Jesus, não pegue o celular, não saia fazendo as coisas, selecione lá 2, 3, 4 versículos e em voz alta. A minha esposa está dormindo, que ela acorde também, não importa. Em voz alta, você vai ler aqueles 3 versículos. E ler na primeira pessoa do singular. Sempre colocar na primeira pessoa do singular. Você vai ler 2, 3, 4 versículos. Para um pouquinho ali. Diz, Senhor, uau, esse dia é extraordinário. Esse é o dia que o Senhor fez. Eu vou me alegrar e vou me regozijar nesse dia, em nome de Jesus de Nazaré. Aí você pode tomar banho, escovar o dente, fazer o que você for fazer. Mas priorize a comunhão, priorize a confissão da palavra. Amados, esse conhecimento mudou a minha vida e tudo que eu faço. Quando eu entendi essa ordem, as coisas começaram a fluir de maneira inexplicável. Então veja esse quadro. Eu não gosto muito daquelas regrinhas. Primeiro passo, segundo passo, é uma chave. Isso para mim é tudo bobagem. Okay? Só que a nossa alma, a nossa lógica, ela às vezes precisa de uma metodologiazinha, né? Precisa de uma regrinha. Então, 7 passos. Veja esse quadro. Primeiro, comunhão do Espírito Santo comigo. Depois, estudo e meditação da palavra de Deus. Depois, entendimento da palavra de Deus. Depois, confissão da palavra de Deus. Depois, quando você confessa, você manifesta o reino de Deus. Depois, abundante colheita. Depois, louvor, adoração, exaltação a Deus. 7 passos que muda tudo. Muitas vezes o que acontece é que nós fazemos uma diferença enorme entre o que os nossos 5 sentidos captam nas circunstâncias ao nosso redor, no nosso dia a dia, e o que a palavra de Deus declara. Queridos, nós atribuímos verdade àquilo que os nossos 5 sentidos captam e não atribuímos verdade àquilo que a palavra de Deus declara. Nós atribuímos verdade à criação e não atribuímos verdade ao Criador. Nós somos tão impregnados, tão influenciados pela situação, que a gente chama a situação de verdade e chama a palavra de Deus de mentira. Muitas vezes eu falava com certeza sobre o que os meus sentimentos percebiam e não dava o mesmo valor e a mesma certeza no que a palavra de Deus dizia. Ali estava a minha derrota. Aqui está a resposta do porquê das coisas não acontecerem. Meu Deus! Quando colocamos as situações, as circunstâncias no mesmo grau de importância e no mesmo valor da palavra de Deus, colhemos derrotas, vem derrotas. Por isso, Hebreus 4,14 de novo, por gentileza. Tendo, pois, Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote que adentrou nos céus, conservemos firmes a nossa confissão, a confissão da palavra. Não importa a circunstância, permaneça, conserve firme a confissão da palavra, confesse a palavra. Devemos obter, agarrar, governar, apoderar da nossa confissão, conservar. A fé cristã é chamada de a grande confissão. O cristianismo não é baseado em um livro de regras, de formas, não. O cristianismo é baseado na nossa comunhão com o Espírito Santo e na nossa confissão da palavra de Deus. A palavra confessar no grego significa concordar, dizer a mesma coisa. Esse texto bíblico diz que devemos agarrar, governar, apoderar da nossa confissão. E confessar é dizer a mesma coisa que a palavra de Deus diz. Confessar é concordar com Deus. Quando aquilo que sai da nossa boca tiver o mesmo som da palavra de Deus, isso é eco.
O que é eco, pastor? Eco é a repetição do mesmo som original. Eco é quando um som bate em uma parede e volta aos ouvidos de quem o emitiu. Eco é ouvir a palavra de Deus e repetir a mesma palavra de Deus para Deus. Orar não é pedir, meu irmão. Orar é dizer para Deus o que Ele disse na palavra dEle. Orar é um eco. Eu já estou pregando aqui a conferência. Só colocando um melzinho na sua boca para você ver que a conferência vai ser extraordinária. Eco, ouvir a palavra de Deus e repetir a mesma palavra. Quer ver uma coisa? Romanos 8,32. Olha esse texto. Aquele Deus, né? Deus que não poupou o seu próprio Filho, mas por todos nós o entregou. Será que não nos dará graciosamente, de graça, com Ele, com Jesus, todas as coisas? Olha o que a Bíblia está dizendo. Ele não guardou, Ele não poupou o Filho dele, Jesus, mas Ele deu. Se Ele deu Jesus, que é tudo, que é o maior, como que Ele não vai dar as coisas que são menores? A palavra de Deus está dizendo então, que Ele já nos deu em Cristo Jesus, juntamente com Cristo Jesus, todas as coisas. É isso que a palavra está dizendo. Aí eu não tenho dinheiro. Eu estou gripado. Eu estou desanimado. Eu não vou no culto hoje não. Vou assistir pela internet. Nós não podemos ler esse texto sagrado e dali a pouco dizer outra coisa quando nós olhamos o diagnóstico médico ou as nossas finanças. Isso não é confissão, isso não é eco. Eco é dizer a mesma coisa que a palavra de Deus diz. O meu Deus que não poupou o seu único filho, antes o entregou por mim, juntamente com o seu filho Jesus Cristo de Nazaré, Deus já me deu todas as coisas, aleluia. Agora você está confessando a palavra, agora você está declarando a palavra está acima da situação, a palavra está acima da circunstância, e a palavra de Deus cria todas as coisas, e aquilo que for necessário criar para mudar a circunstância, a palavra vai mudar, porque ela não volta para Deus vazia. Olha esse texto de Romanos 3,4, a parte A do versículo. De modo nenhum, seja Deus verdadeiro e todo ser humano mentiroso. Se a palavra de Deus diz que Ele já te deu todas as coisas, e você diz, eu tenho falta disso, quem que é mentiroso? É Deus ou você? Você. Quantos mentirosos temos aqui? Não. Não levanta a mão, não. Querido, é isso que eu quero explicar para você. Se a palavra de Deus diz que junto com Jesus, você tem Jesus? Diz, eu tenho. Junto com Jesus veio todas as demais coisas. Então você já tem todas as demais coisas. Aí você diz, eu não tenho. Quem que é mentiroso? É Deus ou você? É você, porque Deus é verdadeiro. Ou você acha que Ele não é poderoso para cumprir aquilo que Ele prometeu? Quando comecei a entender isso, algo se abriu dentro de mim. O que impede de Deus cumprir o que Ele diz na palavra dEle? O que impede é o que eu digo, é o que eu confesso com a minha boca. Alguns cristãos declaram o que a palavra de Deus declara e logo a seguir declaram o que a situação, a circunstância está demonstrando. Uma confissão anula a outra. Eu orei por uma pessoa esses dias, em nome de Jesus, coloquei tudo que eu sabia na oração, para a saúde, para a cura, tal. Falei, amém, meu irmão, vai abençoado, vai para casa em nome de Jesus. Ele diz, se Deus quiser eu serei curado. Anulou a minha oração. Ele cancelou a minha oração. Então muitas vezes aquilo que você fala, descrevendo a situação, você anula a promessa de Deus na sua vida. Então se eu pudesse dar um conselho para você, falo ou não falo? Se eu pudesse dar um conselho para você, aprenda a calar a boca. Porque da nossa boca saem palavras de vida e saem palavras de morte. E palavras são sementes. E elas germinam, e elas frutificam. E é o seguinte, se eu plantar 10 alqueires de milho e não tiver como colher, pedir para alguém colher para mim, ele vai e colhe para mim.
Eu posso terceirizar a colheita. Só que em relação ao que eu falo, não tem como terceirizar. Sou eu que vou colher e pronto. E muito pior do que discordar de Deus quando declaramos que estamos desanimados, tristes, doentes, sem dinheiro. Essas confissões concordam com o adversário. E o adversário ele só está esperando, ele fica aqui, paradinho aqui, esperando você dizer. Você diz, ele pega e diz, olha, ele disse. E você é rei, você é sacerdote, você é rainha, você é sacerdotisa. A palavra do rei não volta atrás, pronto, está feita a confusão. Não adianta querer culpar a sogra. É a boca. É boca. A Bíblia diz, se você controlar sua boca, você é sábio. E controla todo o curso da sua vida. Olha que coisa. Para encerrar. O que é fé? Fé é admitir que a palavra de Deus é verdade. Fé é atribuir verdade à palavra de Deus. Fé é concordar com Deus. Me deixa falar um pouquinho só bem rápido. Falar com você que já confessou a palavra de Deus e as circunstâncias ainda não mudaram. Pior, eu tenho confessado, mas ainda não mudou. Alguns até experimentaram confessar a palavra de Deus e os problemas até parece que intensificaram. A dor aumentou, as finanças ficaram mais apertadas, os novos clientes não apareceram, os contratos novos não foram assinados, o ministério ficou um pouco mais fraco. O que o adversário está fazendo é um ataque concentrado contra a sua vida, quando você começa a confessar a palavra, para no momento você titubear e confessar a situação e não a palavra. É como se ele estivesse espremendo você para sair da sua boca uma confissão do que está acontecendo e não da palavra. O meu conselho é: continue confessando a palavra. Ninguém semeia soja hoje e colhe amanhã. As sementes precisam de um tempo para germinar. A palavra de Deus é igual. Existem versículos bíblicos que germinam assim, rapidinhos. Existem versículos bíblicos que levam 6 meses, 1 ano, 2 anos. Eu tenho colhido coisas que eu semeei há 5 anos atrás. Estou colhendo agora. Continue. A palavra de Deus é verdade. A palavra de Deus é espírito, ela é vida. Pelas palavras, o objeto da fé muda. Saímos de ter fé na palavra de Deus e passamos a ter fé nas circunstâncias. Lembre-se, fé é atribuir verdade. Fé é admitir como verdade. Então nós podemos ter fé na palavra e fé nas circunstâncias. Fé positiva e fé negativa. Vamos relembrar o texto de Provérbios 18, 21. A morte e a vida estão no poder da língua. Quem bem a utiliza, come do seu fruto. Quem bem a utiliza, come do seu fruto. Quando confessamos a palavra de Deus, colhemos vida. Quando confessamos as circunstâncias ruins, adversas, colhemos morte. Nós precisamos ter um padrão. Comece orando a sua identidade. 2 Coríntios 5,17 diz, e assim, eu estou em Cristo. Quando o texto diz lá, e assim, se alguém está em Cristo, eu mudo o texto, eu coloco na primeira pessoa, eu coloco assim, e assim, eu estou em Cristo. Eu sou nova criação, nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que se deram novas todas as coisas. Agora, pois, nenhuma condenação há sobre a minha vida, porque eu já estou em Cristo Jesus. Aquele que não conheceu o pecado, Deus colocou o meu pecado sobre ele, para que nele, em Jesus Cristo, eu fosse feito justiça de Deus. Fui declarado justo, pois mediante a fé tenho paz com Deus, por meio de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais, do que tudo o que eu peço ou eu penso, conforme o seu poder que opera em mim. E em paz eu me deito e logo eu pego no sono, porque só Tu, Senhor, me fazes repousar seguro. No meu leito de dormir, eu me lembro de Ti, ó Deus, e medito em Ti durante as vigílias da noite. O Senhor Jesus declara,
Eis que eu dei você poder e autoridade para pisar serpentes e escorpiões, e sobre todo o poder do inimigo, e nada vai causar dano em você. Para que ao nome de Jesus Cristo, todo joelho se dobre, nos céus, na terra e debaixo da terra. Nenhuma arma produzida contra a minha vida terá êxito. Eu condeno toda língua que quiser acusar-me em juízo. Esta é a minha herança, na presença do meu Deus. Essa é a justiça que procede de Deus a meu favor. Aquele que me confirma convosco em Cristo Jesus e que me ungiu é Deus, que também imprimiu em mim o selo, em meu coração, o selo do penhor do Espírito Santo de Deus. Agora eu quero que você leia comigo esse texto de Jó, capítulo 22, 28, para nós encerrarmos. Se você projetar alguma coisa, ela lhe será bem sucedida. Queridos, eu não inventei esse versículo. Ele está aí há milhares de anos. Se você projetar alguma coisa, ela lhe será bem sucedida. E a luz brilhará em seus caminhos. Se você projetar alguma coisa, você será bem sucedido. Você tem que dizer assim, amém, lambano, eu recebo, é meu. Isso é manter firme, conservar firme a confissão. A sua alma, não, mas essa semana, não, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo. Fique com a palavra. Fique com a palavra. Declare a palavra. Grite a palavra. Deus já liberou toda a provisão sobre a minha vida, sobre a sua vida, através de Cristo Jesus. Amém, amados? Diga comigo assim, por gentileza. Quando eu projeto alguma coisa, eu sou bem sucedido. E a luz brilha em meu caminho. Agora, para dizer com toda convicção, você vai ter que agora dizer olhando para dentro de você, você falando para você assim, diga assim, quando eu projeto alguma coisa, eu sou bem sucedido. E a luz brilha em meu caminho. Essa é a minha herança em Cristo Jesus. Aleluia! Sim, Senhor! Aleluia!